Você já ouviu falar da ginástica para o cérebro? Se você não ouviu falar, é porque você não assiste o programa Saúde Total. Porque aqui nós já mostramos para você, em outras ocasiões, o ano passado, que a gente pode fazer uma ginástica cerebral. E para que a gente possa fazer esta ginástica cerebral, o Método Supera, em Londrina, tem professores qualificadíssimos para atender em todas as faixas etárias. Eu que estou na terceira idade, estou fazendo a ginástica para o cérebro. E o professor Danilo vai poder mostrar para a gente agora, é um dos professores lá do Método Supera, vai poder mostrar para a gente agora o que é essa ginástica cerebral. Professor Danilo, eu estou vendo aí uma gravura que já está aí na nossa imagem. Que gravura é essa? Esse daí é um parente nosso, né, um grande primata, com essa dúvida. O que acontece, Mafalda, é que muitas pessoas, né, sempre perguntam: o que é isso de ginástica para o cérebro? É possível exercitar o cérebro? Como que funciona isso? Né? O que acontece é que antes os pesquisadores eles acreditavam que não era possível você desenvolver o seu cérebro, você não conseguia ficar mais inteligente, como dizem. Então isso não era aceito pela comunidade científica até uns 30 anos. E de 30 anos para cá, isso começou a mudar. Então a neurociência, né, com o estudo do cérebro, com o avanço dos computadores, né, da tecnologia, Sim. Eles começaram a perceber que se você exercitasse determinada parte, alguma habilidade sua, que você trabalhasse aquilo lá, isso daí refletia em mudanças no seu cérebro. Isso que é o bacana. Então, o Supera existe, por exemplo, há 10 anos no Brasil, então é algo muito novo, foi a primeira academia voltada para o desenvolvimento do cérebro, então tem muita gente que não conhece ainda. Então, E aqui em Londrina ela fica onde? Fica na Rua Fernando de Noronha, próximo à JK, Rua Fernando de Noronha, número 876. E lá tem um telefone que a gente possa ligar para obter informações? Sim, claro. O telefone é muito fácil, é 3304-0404. Nossa, que fácil. Passa aí agora, Okay? Vamos ver. Lá. Então aqui é para exemplificar. Então, hoje em dia, por exemplo, a mídia, né, as revistas e os jornais, cada vez mais eles estão publicando matérias relacionadas ao cérebro. Antes você não via muito disso. Por quê? Porque o próprio ser humano não conhecia o cérebro, não sabia exatamente como ele funcionava. Era uma grande caixa preta que você não tinha acesso. Né? Então isso aqui é para ilustrar, né, como isso está... Verdade. As revistas, somente científicas, elas estão muito voltadas agora para essa parte cerebral. Sim. A parte da cabeça, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui, ó, inteligência, qual o tamanho da sua? Aqui, ó, exatamente relacionado ao Supera, treine seu cérebro, isso é possível fazer. Então não tem essa, minha memória é ruim, eu não adianta, eu não tenho memória, meu pai tem, meu amigo tem, uma pessoa que trabalha com isso, daí não existe. Tudo é possível exercitar e desenvolver. Ou falar que tenho memória fraca. Não, minha memória é fraca, eu não decoro mesmo, eu não consigo lembrar algumas coisas. É possível exercitar a memória e melhorar isso daí. Basta praticar exercício, seguindo uma metodologia, fazendo sistematicamente, praticando, que você melhora. É como ir na academia, né? Na academia para o corpo. Claro, o treino do corpo é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa, basta treinar para o cérebro. Isso daqui é muito bacana de mostrar, Mafalda, é a questão dos hemisférios cerebrais, né? Então, o cérebro, né? Então tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e os dois são bem... É bem diferente o que ocorre em cada um deles. São distintos. São bem distintos. Né? E aqui eu gosto de citar o quê? Por exemplo, o lado direito é o lado que está relacionado à criatividade. Né? Então está relacionado à criatividade, intuição, é o lado aventureiro, é o lado visual. Né? Então você pode ver a imagem toda colorida. Né? E do lado esquerdo é o lado racional, o lado lógico, numérico, né? que é o lado mais... O que acontece? Né? Tem uma pesquisa bacana que eu sempre gosto de comentar, que até os 5 anos de idade, 95%, né, das pessoas, né, as crianças, elas são altamente criativas. Isso daí inverte na idade adulta. Aos 35 anos, apenas 5%, né, dos adultos, né, por volta de 35 anos, são altamente criativos. Isso é uma coisa que a gente vê alguns problemas na sociedade, né, algumas dificuldades, e
Porque falta criatividade para resolver problemas, para solucionar problemas. E por que a gente perdeu isso? Lembra quando a gente era criança que a gente exercitava muito esse lado direito? Que era o quê? A gente tinha aquelas pinturas para realizar. Então fazia desenhos, tinha que criar algumas coisas. E a gente vai perdendo isso daí na carreira acadêmica e tudo mais. A gente vai ficando cada vez mais... E muitos acabam ficando autodidata até. Sim. Desde a infância. Sim. Quando você falou das pinturas. Sim, e aí isso daí, a maior parte, a gente perde isso daí na escola. A gente para de fazer desenhos e para de criar e para de trabalhar com a arte. E isso a gente para de desenvolver nosso lado direito do cérebro. Hoje em dia as pesquisas indicam que nós utilizamos de todo o cérebro, que o lado esquerdo ele domina 90%, 80% de todo o raciocínio, tudo que a gente usa do cérebro. Então a gente trabalha tanto o lado esquerdo, dando esse foco também ao lado direito. Por isso que a gente fala assim, mas eu não sou boa de desenho. E tem exercícios lá que tem que desenhar. Sim, se você tem que desenhar e pintar, mas eu não gosto, eu não sei o quê, mas só de você estar trabalhando com isso, você está exercitando o lado direito. Você vai precisar disso na sua vida para resolver algum problema. Então, o método Supera insiste nisso para que a gente possa ter uma maior capacitação do lado direito do cérebro. Isso, para exercitar ele. Porque senão vai igual na academia, aquelas pessoas, eu só quero fazer braço. E aí fica, fica disforme, às vezes fica com o braço forte, né, um tronco forte, mas as pernas estão... Não foram desenvolvidas, ou o contrário também. Então isso que é bacana, a gente estimula todo o cérebro, todas as habilidades para ele se desenvolver de uma forma igual. Legal, então isso daqui é bem bacana. Continuando. Aqui a gente tem um exemplo, né? Um tipo de exemplo, é um exercício simples de criatividade, é basicamente o quê? Você tem um retângulo branco e pede, né, para o aluno, né, criar alguma coisa aí. É um exercício de criatividade, ele pode fazer o que ele quiser com este retângulo branco. Certo? Ah, tá. Então, né, surgem várias coisas. Isso, então é basicamente um retângulo branco. A questão é o quê? Você ter a disciplina de ir lá, né, fazer e pensar e criar. Então, por exemplo, olha o que é bacana que a gente pode fazer com um retângulo branco. Ó, a gente pode desenhar aqui um prisioneiro, aqui é uma toca de rato, uma tenda, né, uma parede de tijolos, uma carta de baralho. Então basta estimular a criatividade. Quando você está fazendo um exercício desse, você está exercitando o lado direito do cérebro. E a questão é o quê? Não importa que eu use a criatividade para fazer um desenho aqui. Quando eu tiver um problema na minha vida, no meu emprego, não importa a situação, o que importa é o quê? O lado direito foi exercitado. Esse daqui é um outro tipo de exercício. Esse daqui já está relacionado mais ao lado esquerdo do cérebro, porque envolve a lógica, né? E esse daqui a gente queria até colocar aí para o público. Se você souber a resposta, né? Então você vai estar vendo aqui qual que é o número intruso. Então, desses números que estão aí, qual que é o número intruso? Qual é o número que não faz parte desse conjunto de números? Isso é um teste. Isso é um teste. Então, o pessoal de casa pode fazer o quê? Quem descobrir o número pode ligar lá na escola, no 3304-0404 e falar que assistiu aqui no programa da Mafalda, o teste, e falar o número. Se acertar, vai ganhar uma aula de ginástica para o cérebro. Qual dica que eu posso dar? Eles estão relacionados em pares. Como a gente tem uma quantidade ímpar de números aí, tem um que está fora disso daí. Tem um deles que não faz parte desse grupo. Essa é a lógica. Não, a dica é, eles estão relacionados em pares. Então você tem que separar os pares aí e um deles vai ficar sem parzinho. Esse daí que é o número intruso que não deveria fazer parte do conjunto. 33040404. 04, isso. Liga lá, quem conseguir acertar. Aí ganha uma aula completa aí de ginástica para o cérebro.